Boa noite a todos, né? Novamente estamos aqui no canal e nessa oportunidade, né, vamos dar continuidade a esse trabalho que a gente está fazendo aqui, tentando ajudar e facilitar a vida de muitas pessoas aí, inclusive informando a respeito dos seus direitos, suas obrigações e seus deveres diante da sociedade. Não podemos esquecer disso, né? E nós vamos falar aqui hoje, aqui no nosso canal, dizendo para você não se esqueça de se inscrever, dono da verdade, né? Claro, costumamos sempre dizer, não somos dono da verdade, mas a verdade está um pouquinho em cada um de nós, né? Nós vamos estar falando novamente, agora dessa vez, falando sobre direitos autorais coletivos. Nós já temos um vídeo anterior falando de direitos autorais individuais, né, ou difusos, e nós vamos falar agora de direitos autorais coletivos, né? Está lá no artigo 5º, inciso de número 28. Ele diz assim, o inciso: são assegurados nos termos da lei. A lei nós já conhecemos, né? É a mesma lei para o direito individual e para o direito coletivo. Lei 9.610/98, né? Na verdade, essa lei, ela é a lei que trata dos direitos autorais. Nós vamos conversar sobre ela aqui nessa oportunidade. Então, o artigo da Constituição, artigo 5º, inciso 28, ele diz que são assegurados nos termos da lei. Tem a linha A e a linha B. Eu vou falar somente da linha A, que está escrito assim: a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e a voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Então, nós já vamos entrar agora, né, rapidamente, falando desse tema e abordando para vocês que, nesse caso aqui, os exemplos melhores que nós podemos citar para poder encaixar, para você não esquecer o que são direitos autorais coletivos, são exatamente as obras que são feitas, né, por grupos. Por exemplo, teatro, peça teatral, novelas, né, jogos de futebol, Flamengo, né, ali jogando ali no Maracanã. Então, o direito autoral coletivo, ele tenta proteger, ele quer proteger, na verdade, ele protege exatamente os autores, né, os atores e os participantes, né, destas obras coletivas com exatamente o direito de sua imagem, né? Então, por exemplo, uma novela aí, a novela da Globo, né, que é as novelas mais famosas aí, Escravizaura, por exemplo, já passou, né, alguns anos atrás, mas aí quando ela vai, aquela questão que a Globo coloca, né, vale a pena ver de novo, quando ela vai reprisar uma novela, ela tem que pagar os direitos autorais de imagem, né, conhecido como direito de arena, né? E o direito de arena, o que é o direito de arena? É o direito que aquela pessoa, ela trabalhou numa novela de forma coletiva, mas ela tem o seu direito individual. Então, toda vez que vai se passar uma novela, né, ou que vai se passar um jogo de futebol, transmitir um jogo de futebol, com certeza, né, tem que assegurar ao autor o direito à proteção e tem que também, né, fazer com que esses valores que é o direito de arena chegue nas mãos dos seus atores, jogadores de futebol, né, todos aqueles que participam dessas peças de novelas ou de jogos de futebol. É claro que o valor pago, o direito de arena, o valor pago a cada um participante é proporcional à sua atuação, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Nós temos o jogo do Flamengo aqui no Maracanã. Então, são hoje 11 jogadores na linha. Aqueles 11 jogadores que estão iniciando o jogo, chamado titulares, né, eles receberão o direito de imagem maior do que aquele que está sentado no banco de reserva, ou do que aquele que nem no banco de reserva está. Então, o direito de imagem ou o direito de arena é proporcional também à participação daquele ator, daquele jogador, daquela pessoa que está participando, né, do artista. Então, por exemplo, você tem um artista chamado protagonista, né? O protagonista, basicamente, ele fica do primeiro capítulo de um filme ou de uma novela até o último.
mas tem aqueles que fazem, né, alguns freelances, né, faz alguns pedacinhos de um filme, pedacinho de uma novela. Então não seria razoável, né, você pagar o mesmo valor ao protagonista para uma pessoa que fez apenas uma cena, 2 cenas ou alguma fala. Tem gente que entra entra no filme, ou entra na novela só para dizer eu te amo, ou então eu cheguei, ou então eu sou seu pai. Aí não é possível ganhar a mesma coisa, né, do que aquele que está desde o primeiro capítulo, está desde o início do filme participando, né, ativamente. Então o direito de arena, né, que paga aos atores, aos jogadores, aos artistas, né, em suas participações em peças coletivas, em trabalhos coletivos, ele é proporcional à atividade exercida por esse artista, por esse jogador, tá? A lei 9.610, que é a lei dos direitos autorais, eu queria, né, nós não conseguimos fazer isso no vídeo anterior, eu queria conversar com vocês sobre alguns artigos desta lei, mas não esquecendo, antes da gente continuar aí esse vídeo, de se inscreva no canal, aí não custa nada, dá um toquezinho aí, se inscreva no canal, toca o sininho, né? Vamos aumentar o nosso número de inscritos aí no nosso canal, né? Lembrando a vocês, né, o nome do nosso canal é importante você gravar, Dono da Verdade, né? Então coloca lá no YouTube, Dono da Verdade, vai aparecer o bigodão aí você clica lá, se inscreve, toca o sininho, que todos os vídeos que a gente está colocando aqui, ele vai aparecer para você. Mas voltando aqui, eu queria destacar 4 artigos, né, na verdade, dessa lei 9.610. O primeiro artigo que eu queria destacar é o artigo de número 7. O artigo número 7, ele diz assim: são obras intelectuais protegidas as criações do espírito expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como ele cita aí alguns exemplos dessa situação. Mas o que me chama a atenção, e eu falei no outro vídeo, eu fiquei muito impressionado com essa lei, porque o legislador aqui nesse artigo 7º, né, ele no finalzinho, né, ele começa a colocar aqui, ele diz, né, as fixadas em qualquer suporte tangível, né, que você pode pegar, ou intangível, que você não consegue pegar, né, não consegue tocar, conhecido, né, que na época 98, conhecido, o que era? Computador era conhecido, né, algumas situações, né, eram conhecidas das redes sociais, ou que se invente no futuro, exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Então o legislador foi muito feliz quando ele pensou nisso, porque ele sabia que a evolução da internet ela ia alcançar o parâmetro que alcançou até os dias de hoje, né? Nós temos a internet aí funcionando a todo vapor, né? Nós temos Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, temos diversas redes sociais funcionando a todo vapor. Então o legislador foi muito feliz porque ele sabia que o alcance da internet seria muito mais adiante e teria então que proteger os direitos autorais em coisas que viriam para o futuro, e foi perfeito a colocação desse artigo. O próximo artigo é o artigo de número 11, e ele diz, né, que o autor é pessoa física, criadora de obra literária, artística ou científica. Então são 3 ramos que a gente tem aqui. As obras literárias, né, que nós de manhã apresentamos para vocês alguns livros, eu vou apresentar outro, né, para o Merabete também não ficar com ciúme. Eu vou apresentar aqui para vocês o Código de Processo Civil, né, que é exatamente o que eu uso aqui, Código de Processo Civil comparativo, exatamente para me saber o que estava no Código de Processo Civil de anterior à entrada do novo Código de Processo Civil de 2015, né? O de 73 e o de 2015, um do lado do outro, para mim fazendo uma comparação. Então, por exemplo, isso aqui é uma obra literária, então ela protege, os direitos autorais protege a obra literária. Mas para que proteger? É proteger o quê? Guardar, esconder? Não, proteger contra cópia, né? Proteger contra o plágio,
proteger contra a pessoa querer alterar alguma coisa sem a permissão, sem a autorização dos autores destas obras. Então a gente percebe muito bem que o legislador ele foi muito feliz, né? O autor é pessoa física, criadora de obra literária, obra artística, né? Imagine um artista, ele pinta um quadro, né? E aí aquele quadro é único, né? E vem o indivíduo e faz um montão de cópia daquele quadro. Gostei tanto desse quadro, vou fazer várias cópias e vou vender. Filho, se você fizer isso, você vai ser condenado, né? Você vai ser responsabilizado e terá que indenizar de forma proporcional àquilo que você recebeu, porque o artista, a obra que o artista fez, o quadro que ele pintou, que ele desenhou, é obra exclusiva, como diz o artigo 5º lá, e no inciso 27, né, é obra exclusiva do artista. Então não se pode plagiar, não se pode copiar. Tem gente que pega um quadro bonito e aí tira xerox, ou então pinta igual e sai distribuindo, tomando indústria, né, falsifica. Nós temos muitos produtos aqui no nosso país, né, made in China, né? Vem tanta coisa ruim da China, como veio essa pandemia aí. O vírus é chinês mesmo, não tenha dúvida disso não, né? E da China só vem coisa ruim mesmo. Claro, eu não estou falando aqui do chinês, existe muito chinês maravilhoso, mas da China veio muita coisa ruim para o mundo e para o Brasil também. Nós temos muita coisa aqui no Brasil chamada made in China, né? Você usa hoje, quebra amanhã, coisas que são feitas muito rápido. O trabalhador chinês, nós aqui reclamamos, né? Trabalhamos 8 horas por dia, ou alguns 6, alguns 10 horas por dia. O chinês trabalha de 14 a 18 horas por dia. Então não tem como eles fazerem, né, um trabalho ou um produto de tanta qualidade como a gente se espera. O outro artigo que eu queria citar aqui é o artigo de número 22. Pertence ao autor os direitos morais, patrimoniais sobre a obra que ele criou. Então, os direitos morais, né, daquela obra pertencem ao autor, não de quem está vendendo. Quer pegar os bônus do trabalho do autor? Não. E os direitos patrimoniais, ou seja, o autor pertence a ele os direitos patrimoniais. Se uma pessoa quer usar, fruir, né, ou distribuir, ela tem que fazer isso, mas mediante a uma autorização do autor, e também tem que compensá-lo pagando o que lhe é devido, né? Então, outro artigo, que o último aqui, né, o penúltimo, melhor dizendo, artigo 27, os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. Então, mesmo que, vamos lá, né, o que acontece muitas das vezes, a pessoa chega, né, o produtor ou alguém, né, de uma novela ou de um jogo de futebol, quero cobrar, eu vou fazer um contrato com você de 400 mil reais para você abrir mão dessa obra, e você está precisando dos 400 mil reais, você assina, sendo que o artigo aqui diz que os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. Então preste atenção aí quando você assinar ou fazer alguém assinar qualquer tipo de contrato. Você pode estar assinando um contrato em branco. Artigo 28, né? Ele diz: cabe ao autor o direito exclusivo, cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir, dispor da obra literária, artística e científica. Então somente o autor pode utilizar, fruir e dispor, ou aquela pessoa que ele autorizar, né? E o artigo que eu vou ler mais adiante, ele vai falar exatamente sobre isso, né? Que é o artigo 29. Se inscreva no canal aí, dá uma força aí. O artigo 29, né? Donos da verdade, se inscreva no canal Dono da Verdade. Artigo 29, depende de autorização prévia, expressa do autor a utilização da obra por qualquer modalidade. Então, qualquer modalidade tem que ter a autorização do autor. Então, por exemplo, eu quero passar um filme para a minha comunidade, aonde eu moro, numa igreja, no teatro ou no ar livre, eu quero passar aquele filme, né, Jesus Cristo Superstar, né? Ou então outra obra aí, né, o filme que eu gosto, Letra e Música, e aí eu pego e boto numa tela e passo para a comunidade. Tem que ter autorização, porque um dos incisos do artigo 29 é que envolve trabalho, a reprodução
edição e tradução. Então, por exemplo, você vai para a Europa, para os Estados Unidos, chega lá, você encontra um livro, aí você sabe ler inglês, você lê aquele livro, gostei da história desse livro, vou transcrever a história e vou vender esse livro aqui. Aí você vai, né, escreve em português tudo aquilo que está no livro e bota o tema lá, né, do livro. Aí, sem autorização do autor, não, você não pode não. O livro você pode até traduzir para o português, desde que você tenha o quê? A autorização do autor. Já reparou quantas pessoas cantam a música de Fábio Júnior? A música de Roberto Carlos? Quantas pessoas você já ouviu cantando a música de Roberto Carlos ou de Fábio Júnior? Pouquíssimas pessoas, sabe por quê? Porque eles não autorizam qualquer um a cantar suas canções, não. Não é assim, vamos lá, não. Ele só autoriza aquelas pessoas que eles acreditam acreditam no seu potencial e acreditam que eles estão fazendo realmente um benefício para a sociedade. E aí eu concluo perguntando a vocês, o direito autoral prescreve, né? O artigo 42 da Lei 5.988 de 73, na verdade a Lei 5.988 de 73 era a lei que tratava dos direitos autorais. Ela foi revogada, uma boa parte dos seus artigos foram revogados pela Lei 9.610. E um dos seus artigos que foi revogado, artigo e parágrafo, foi o artigo 42, parágrafo 2º. Nesse artigo dizia que as obras, literais, científicas e artísticas, ela não prescrevia, era para a vida toda, né? E aí, hoje não, hoje nós já temos o entendimento que o prazo prescricional de direitos autorais são 70 anos após a morte do autor ou dos seus herdeiros, né? Então, 70 anos depois. É claro que existem obras que caem no domínio público. Obras do domínio público, elas já estão aí, você pode usar sem nenhum problema, né? Porque elas já caíram no domínio público. Então, espero ter esclarecido essa dúvida, espero ter ajudado vocês, aquilo que a gente sempre diz aqui no canal, né? Nós não somos dono da verdade, mas com certeza, em cada um de nós tem um pouco de verdade.